Plutão e lutas por poder. Por onde quer que Plutão esteja transitando na carta, nossa ego-identidade, como a conhecemos até então, pode estar em perigo, sendo destruída através dos assuntos daquela casa ou através do princípio simbolizado pelo planeta com o qual Plutão esteja formando aspecto através de trânsito. O ego, cujo desejo principal é manter-se, tenta resistir à destruição, procurando exercer poder e controle sobre aquela área da vida. Por exemplo, se Plutão estiver transitando pela 7ª casa, podemos nos assustar achando que algo que nosso companheiro tenha feito seja impossível de aguentar e, de alguma forma, ponha em risco o relacionamento. Assim, numa tentativa de manter os problemas à distância, tentamos controlar o nosso companheiro ou o próprio relacionamento. Esperamos que, dominando ou manipulando o outro, muitas vezes através da culpa, poderemos evitar o desastre. No fim, isso não funciona. Queiramos ou não, Plutão encontrará uma forma de nos forçar a confrontarmos mudanças naquela área da vida. Essas mudanças não precisam significar o fim do relacionamento, mas provavelmente exigirão alguma alteração na sua natureza ou uma necessidade de nossa parte de enfrentarmos alguns de nossos maiores medos nessa área da vida. Como regra geral, lutas pelo poder são normais em qualquer casa pela qual Plutão esteja transitando, ou que esteja ligada a qualquer planeta com o qual Plutão esteja formando aspecto através do trânsito. Esses conflitos podem ser motivados não apenas pelo desejo do ego de se preservar, como já se explicou anteriormente, como também de uma necessidade de nossa parte de fortalecer, afirmar e definir mais ainda nossa identidade por meio do combate com outra pessoa ou grupo que tenha uma posição diferente da nossa. Portanto, se Plutão está transitando pela 3ª casa, ou formando aspecto através do trânsito com Mercúrio, podemos lutar contra irmãos ou vizinhos. Se Plutão estiver transitando pela 10ª ou formando aspecto através de trânsito com Saturno, as lutas pelo poder poderiam se dar contra figuras de autoridade, como governo, chefes ou pais. Plutão e vidas anteriores. Os reencarnacionistas acreditam que a alma humana está numa jornada em direção à perfeição que leva a muitas vidas para realizar. Em cada nova encarnação, levamos nosso karma, a colheita da experiência de vidas anteriores, conosco. As ações que realizamos em experiências passadas afetam aquilo que encontraremos em nossa vida presente. Não é meu propósito nesse livro debater a verdadeira face da filosofia do karma e da reencarnação. Entretanto, as pessoas que acreditam na teoria podem estar interessadas em explorar os trânsitos de Plutão em termos de karma que trazemos de vidas anteriores. Já discuti extensamente o fato de que Plutão ativa impulsos profundamente enraizados e complexos com raízes da infância. Mas os reencarnacionistas afirmariam que os tipos de emoções e sentimentos com os quais Plutão mexe não vêm somente da infância, mas igualmente de experiências de vidas anteriores. Quando, por exemplo, Plutão em trânsito forma aspecto com nosso Vênus, se encontrarmos alguém que nos atrai fortemente, isso pode significar que já conhecíamos essa pessoa de uma encarnação anterior. Ela voltou para a nossa vida porque ainda temos algo a resolver com ela de nosso relacionamento passado. Ou, sob esse trânsito, um companheiro de agora poderia ser o agente através do qual o karma retorna. Esse companheiro ou companheira nos deixa ou nos engana. Porque numa vida anterior fomos nós quem abandonamos ou decepcionamos os outros. Plutão em trânsito, formando aspecto com o Sol, poderia trazer
um karma de volta através do nosso pai, um dos homens em geral. Se nosso pai é cruel conosco durante esse trânsito, os reencarnacionistas poderiam interpretar isso como a nossa própria crueldade de pais no passado retornando sobre nós. Plutão em trânsito, formando aspecto com a Lua, poderia simbolizar nosso encontro com uma mulher com quem tivemos laços kármicos ou atração de experiências por meio da mãe, as quais estão relacionadas com ocorrências de vidas passadas. A casa através da qual Plutão está se movendo também indicará a área da vida através da qual encontramos o karma passado. Se estiver transitando pela casa 11, por exemplo, um envolvimento grupal ou uma situação envolvendo um amigo pode mexer com questões dolorosas de vidas anteriores. Plutão em trânsito através da quinta casa poderia trazer dificuldades kármicas passadas de volta e surgir através de crianças. Uma mulher que estava passando por esse trânsito estava apavorada com a perspectiva de engravidar. Fora tomada por um medo irracional de que morreria se tentasse ter um filho nessa época. Ela procurou um médium que lhe disse que numa vida anterior ela havia morrido, de fato, ao dar à luz uma criança. O médium assegurou-lhe que sua apreensão se manifestara por causa da memória de tal acontecimento passado, mas que, uma vez que isso já havia acontecido, não era provável que o fato se repetisse. Quando a mulher em questão foi capaz de localizar seu medo e de atribuí-lo a algo específico que lhe havia acontecido anteriormente, suas preocupações quanto à gravidez passaram. Nem todo karma é um mau karma. Capacidades, forças, talentos e recursos que desenvolvemos em vidas anteriores também podem ser trazidos para a experiência presente. Um trânsito de Plutão pode trazer esses elementos para o primeiro plano em conexão com qualquer planeta ou casa que esteja afetando através do trânsito. Quando Plutão em trânsito se movimenta, por exemplo, pela sexta casa, podemos descobrir novamente uma capacidade ou talento que desenvolvemos numa vida anterior. Ou, quando Plutão em trânsito forma aspecto com Mercúrio, poderíamos ter acesso a conhecimentos ou sabedoria que adquirimos em outras encarnações. Vistos em termos de karma e reencarnações, tanto os eventos positivos quanto as catástrofes que se dão em nossa volta não acontecem ao acaso nem são acidentais, mas refletem o funcionamento da justiça divina e ajudam a alma em sua jornada de evolução e retorno à sua fonte divina. Para muitos, entender as dificuldades de agora, à luz dessa filosofia, ajuda a dar sentido ao que eles têm sido obrigados a suportar. Pelo fato de poderem discernir alguma razão ou propósito que explique por que têm que passar por esses testes e desafios, eles têm mais capacidade de encontrar a força e a resolução necessárias para lidar com isso de maneira construtiva. Verdadeira ou não, a teoria da reencarnação, se for compreendida com sabedoria e abordada com bom senso, pode ser de grande utilidade em momentos de crise. Exteriorizando Plutão. Até agora, nossa discussão enfatizou os tipos de ajustes interiores e psicológicos associados com os trânsitos de Plutão. A morte de um ego-identidade existente e a recuperação de partes perdidas do eu. Também é possível exteriorizar o impulso de Plutão em trânsito para despedaçar e reconstruir, através de descobertas, as coisas do mundo externo, que precisam ser modificadas ou transformadas. Unir-se a uma causa ou a um grupo cujo objetivo seja regenerar a sociedade através da promoção de reformas sociais é uma forma de expressar externamente a energia de Plutão. Combater a fome e a doença em um país de terceiro mundo pode ser uma outra manifestação exterior de um trânsito de Plutão. E o ímpeto de Plutão de encarar a escuridão e expor o que está oculto poderia expressar-se exteriormente na pesquisa médica e científica ou em qualquer forma de investigação do que é misterioso ou desconhecido.
Plutão pede que confrontemos o que é bruto, primitivo ou instintivo em nós mesmos. Isso também pode ser abordado externamente pela atitude de desafiar a natureza e os elementos. Viver sozinho numa floresta durante um mês, por exemplo, seria uma coisa capaz de ensinar muito sobre o lado mais primitivo ou instintivo da vida. Plutão é um rompedor de fronteiras, e isso também pode se expressar exteriormente em quaisquer tentativas de nos entendermos além de nossos limites normais de alguma maneira. Podemos decidir escalar a montanha mais alta com tempo ruim. Poderíamos tentar quebrar um recorde olímpico ou empreender uma mudança física significativa em nós mesmos através de uma dieta rígida, modelagem ou outra forma de exercício físico rigoroso. Entretanto, se expressarmos um trânsito de Plutão combatendo a escuridão e a negatividade do mundo, devemos ter cuidado de, durante o processo, renegar e, portanto, transferir para os outros as coisas de que não gostamos em nós mesmos. Faz parte da vida o fato de que aquilo que mais desprezamos nos outros são as coisas com as quais mais temos intolerância em relação a nós mesmos. Se não temos disposição para reconhecer nossas próprias capacidades, para os ciúmes, a inveja ou o engano, a traição, violência, luxúria ou cobiça, e de lidar com essas características, então não gostaremos de nada ou de ninguém que apresente essas qualidades. Em nossa intolerância, podemos nos juntar a movimentos e cruzadas para eliminar esse tipo de negatividade do mundo, mas fazê-lo antes de examinarmos nosso lado escuro ou nossas compulsões inconscientes é falsidade e hipocrisia. É como pedir paz brandindo uma espada. Se durante um trânsito de Plutão nos acharmos envolvidos com pessoas que nos enganam ou nos traem, ou com pessoas ciumentas, possessivas ou invejosas, é melhor nos perguntarmos por quê? Por que continuamos a nos encontrar com a hidra em cada esquina? Por que funcionamos como um imã que atrai pessoas desse tipo? Será que estamos inconscientemente armando tais situações para nós mesmos? Estaremos provocando inconscientemente os outros a agirem dessa forma? A natureza da vida é a totalidade. Tudo aquilo de que não temos consciência em nós mesmos, atrairemos a nós do exterior, como que por destino. Se nos encontramos repetidamente com a traição, a raiva e a inveja dos outros, precisamos então de voltar para dentro de nós mesmos e explorar a nossa capacidade negada ou reprimida de nos comportarmos dessa maneira. Se durante o tempo de um trânsito de Plutão também atraímos a ruptura e a mudança por meio de calamidades externas ou através do comportamento de outras pessoas, precisamos, então, procurar dentro de nós o que é que não quer permanecer nos limites de um molde ou estrutura até agora em vigor. Mais uma vez, isso não significa que devamos agir com base em nossos impulsos destruidores. Mas é necessário que nos tornemos mais conscientes e tenhamos uma compreensão maior dos aspectos de nós mesmos que estamos suprimindo. Se negarmos totalmente a Ereshkigal em nós, ela ficará muito zangada e reunirá, reagindo, mandando seus sequazes cruzarem nosso caminho. Quando atraímos pessoas ou situações plutônicas para nossas vidas, muitas vezes isso revela que há um plutônico em nós. Uma mulher mexicana que havia emigrado para a Inglaterra me procurou para uma leitura, e sua carta natal revelava o Sol, Mercúrio e Vênus aparecendo juntos em Aquário, oposto a Plutão em Leão, na cúspide da 7ª casa. Ela se identificava basicamente com suas qualidades aquarianas e via-se como uma pessoa honesta, justa, de bons princípios. Mas não estava em contato com Plutão em Leão, que se opunha a seus planetas aquarianos e negava veementemente qualquer capacidade de agir traiçoeiramente ou de maneira fria e subreptícia. Os outros poderiam ser assim, mas ela nunca. Encontrei-me com ela alguns anos mais tarde, quando Plutão, em trânsito nos primeiros graus de Escorpião, estava em quadratura com o seu Sol, Mercúrio e Vênus em Aquário.
e caminhavam para entrar em quadratura também com o seu Plutão natal. Na época desse trânsito, seu pai morreu e ela descobriu que seus irmãos e irmãs, que ainda viviam no México, haviam tramado tirar vantagens de sua ausência para tirar-lhes a sua parte da herança paterna. Quando me contou essa história, seus olhos ficaram frios e duros. Ela estava determinada a fazer o que tivesse a seu alcance para puni-los pela injustiça que lhe haviam feito. O trânsito de Plutão, através da traição de seus irmãos, Plutão em trânsito estava em quadratura com a oposição natal Mercúrio-Plutão. Havia conseguido expor um lado vingativo de sua natureza que ela nunca soubera existir.